Está no ar, o podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui você encontra reflexão, superação e conteúdo de uma forma leve e criativa. Pode mudar, Paulo? Não só pode, como deve. E você não está no canal errado. Este não é Miriam Mendes. Exato. Eu sou Arthur Lima, gestor, mentor e treinador comportamental e de desenvolvimento pessoal. E eu não sou Aline Oliveira. Eu sou Paulo Henrique Oliveira, mentor, empresário e aquele que vai te auxiliar a conduzir para o próximo nível. Mas hoje temos um super convidado. Uma pessoa que eu admiro, que eu tenho o privilégio de chamar de pastor. Um homem que é mentor, ele é pastor, como já dizemos, pai, ele que é coach e tem mudado Alphaville como pastor presidente da Igreja Atitude. Conosco, pastor Wallace Cardoso. Uau, depois dessa apresentação aí eu fiquei... Meu Deus, é uma honra estar aqui com vocês, gente. Alegria enorme. Eu espero que a gente tenha um tempo muito precioso aqui de bate-papo e que realmente gere impacto e transformação na vida das pessoas, né? Essa é a expectativa. Eu tenho certeza que vai pegar fogo. Você que está conectado com a gente aí, se prepara, que eu sei que vai ter muito assunto aqui que vai mexer com você. De verdade. É verdade. O pastor Wallace, além de tudo isso, ele é escritor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este livro maravilhoso que eu super indico, O Poder do Desejo. Uau. Pastor, o podcast Pode Mudar, ele é baseado em mudança de vida. E quem conhece um pouco o senhor sabe que você veio do Rio de Janeiro. Você já era pastor lá, mas existe uma história um pouco antes disso. Como você se tornou pastor? E a gente queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Gente, esse assunto mudança mexe muito comigo. Porque na minha trajetória, eu tive que empreender muitas mudanças. Muitas mudanças. Mudanças drásticas, tá? Eu já morei fora do país. Eu já vivi situações que eu tive que mudar, né, de estado, como eu vim para cá, para poder viver uma transformação, enfim. Mas a grande mudança começou, na verdade, é assim. Eu, com 8 anos, eu comecei a tocar bateria na igreja. Com 13 anos comecei a dar aula. Com 15 anos eu já comecei a tocar profissionalmente. Então eu estudava muito, se dedicava muito. Com 18 anos eu fui convidado a fazer minha primeira viagem para a Europa com o Roberto Menescal. Só que eu vinha de uma configuração, por exemplo, num lar muito humilde. Meu quarto tinha telha de amianto, morava em um colégio subbairro de Irajá, no Rio de Janeiro. Meu quarto não tinha piso. Era uma pessoa que não tinha, improvável, não tinha a menor perspectiva. Então quando eu olhava para um cara que veio de um lugar humilde, se tornou um grande jogador de futebol, outro que se transformou um artista, o outro que se transformou um grande músico, esse era o meu sonho desde a infância. Só que a pergunta é, por que alguns conseguem e outros não, né? Por que alguns têm a oportunidade e outros não? E eu entendi que se eu fizesse a minha parte, me dedicasse, estudasse, me preparasse, quando a oportunidade viesse, se ela viesse, e eu acreditava que ela ia vir, quando ela viesse, eu teria que estar preparado. E foi o que aconteceu. Quando eu fui para a Europa com 18 anos com o Roberto Menescal, que era parceiro do Tom Jobim, ali eu já voltei e firmei muitos trabalhos e tal, então eu trabalhei com vários cantores. Cantores, por exemplo, como Lenine, Elba, Gil, Sandra de Sá, Luciana Mello, todos esses cantores. E trabalhei 10 anos com um cantor gospel chamado Kleber Lucas, onde com ele eu também trabalhei com vários outros cantores gravando e tal, produzindo essa coisa toda. Só que o que ele está perguntando é que quando eu fiz 30 anos, aí que começou a grande mudança. A primeira mudança foi de mindset, de entender que eu poderia vencer na vida, que eu poderia romper, que eu poderia realmente conseguir essa oportunidade, que a gente olha para o lado e fala, pô, por que ele conseguiu e por que eu não posso conseguir? Então, o meu livro fala exatamente sobre isso, o poder do desejo, né? Como é que você potencializa esse desejo. E aí, quando eu fiz 30 anos, eu percebi que tudo que eu tinha conquistado foi muito legal, mas eu estava com uma pirâmide invertida. Porque ao invés de eu adorar o criador da música, eu adorava a música. Então a música era prioridade para mim acima de tudo. Então eu amava a música, né? Se você me perguntasse quem eram os músicos mais conhecidos no mundo, eu sabia de cor. Mas se você me perguntasse quais eram os livros da Bíblia, eu não sabia. Tá entendendo? Então eu passei uma vida me dedicando à música sem me importar
com os sonhos e projetos de Deus para minha vida. Só que quando eu fiz 30 anos que eu fui me dar conta, quando eu entrei na Atitude, na Igreja Batista Atitude do Rio de Janeiro, né, que é a sede lá do pastor Josué Valandro Júnior, que é um pai, alguém que eu aprendi muito a amar e honrar, eu comecei a entender essa visão de que na verdade eu nasci para dar fruto. Eu não nasci para ser um astro da música apenas, né? Eu nasci para dar fruto. Quem não está frutificando, quem não está vivendo o seu propósito em Deus, que eu creio que Deus deu talentos para cada um, mas Deus espera que a gente use esse talento para dar fruto, quem não está frutificando não está vivendo o propósito. E quando eu entendi isso, eu comecei a ficar muito mexido com relação por exemplo, eu pensava assim, cara, se eu morrer hoje, tá? Será que eu vou para o céu? E se eu for para o céu, quais os frutos que eu vou apresentar? Uau. Deixa eu mais parar um ponto aqui, pastor, porque hoje nós te conhecemos aqui como pastor, mas você nos trouxe aqui dizendo que desde os 12 anos você era músico e vivia para música. Vivia de música. A grande questão é, você já era cristão, sua família era cristã, ou você veio encontrar Jesus? Só que eu era um religioso. Nascido e criado na igreja, mas eu me acostumei com o ambiente da igreja e eu simplesmente fui ficando cada vez mais cético. Eu viajava o Brasil todo, eu tinha acesso a bastidores, eu fui me profissionalizando. E aí, nesse de me profissionalizar, eu acabei também acabei me pervertendo nesse sentido, sabe? Saindo do propósito, perdendo o real propósito daquilo que eu estava fazendo. Então, eu saí às vezes para tocar, abrindo o coração aqui, cara. Eu estava mais preocupado de quanto que eu ia receber do que realmente quanto fruto eu ia dar. Essa é a verdade, gente. Uau. E muita gente está com esse coração. Infelizmente, profissionalizou o meio gospel, né? Então, quando eu digo isso, não é de qualidade, que a qualidade tem que ser excelente, porque é o melhor para Deus. Mas eu falo da gente estar com o coração alinhado. Quando a gente sai de casa, a gente não pode colocar os recursos, o dinheiro à frente da nossa principal missão, que é tocar em vidas e alcançar corações. Perfeito. Pastor, e essa virada de chave para você seguir o seu propósito, houve algum acontecimento, algum fato? Exatamente. Opa, vou mudar, preciso mudar? Então, foi o que eu estava falando. Quando eu cheguei na Atitude, comecei a ouvir as pregações do pastor Josué, comecei a ver o estilo da igreja. Eu tinha vários preconceitos com célula, falava a palavra célula, eu já não queria saber. Eu tinha vários preconceitos com encontro com Deus, que a gente chama de vida vitoriosa, falava encontro, não. Só que assim, me chamaram para ir na célula. Aí cheguei na célula, falei, um ambiente tranquilo, o pessoal batendo papo. Depois ficamos jogando videogame até de madrugada. Fui campeão mundial de FIFA. Deus me honrou, aleluia. Não tem nada demais, né? Vou voltar. Aí nisso que eu fui me apegando às pessoas. Fui entendendo ali, compartilhava da palavra. Tinha oração, a gente buscava por milagre, tinha louvor. Mas não era culto, mas era um ambiente de culto, entendeu? Mas não era culto. E aquilo ali começou a mexer comigo. E um dia, a pessoa que era líder da célula falou, você vai ter que dar a célula semana que vem. Rapaz, cara, eu tocava na marcha para 2 milhões, 3 milhões de pessoas aqui em São Paulo. Mas para falar para 5 pessoas numa célula, aqui no papel complicado, não era meu mundo, né? E ali eu falei, não, eu vou fazer. Cara, aí eu vou te falar onde foi a virada de chave. Aí numa célula, eu me preparei, falei, não, eu vou fazer. Aí fui, dei a célula, me sentindo bem, sabe? Sabe quando você se sente assim, relevante? Cara, eu me senti relevante. Como eu nunca tinha sido nem no palco. Aí, de repente, no final, eu fiz aquela pergunta assim, despretensiosa, achando que, olha, alguém aqui gostaria de entregar a vida para Jesus? Cara, quando eu fiz essa pergunta, a menina levantou a mão. Quando a menina levantou a mão, o que eu senti, eu nunca tinha sentido em palco nenhum na minha vida. Uau. E aí, essa emoção que eu senti ali, é como se caísse uma ficha assim, cara, você nasceu para isso. Sabe aquele mosquitinho que picou? Você nasceu para isso. Dali em diante, eu nunca mais parei. Então, eu me tornei líder de célula, fui discipulado, comecei a discipular pessoas. Quando eu vi, eu estava com 160 células. Entendeu? Uau. E ali, nessa caminhada, a primeira vez que eu falava, pastor, não sou pastor. Pastor, não sou pastor. Chegou uma hora que eu cansei de falar que não era pastor. Aceita. Porque, na verdade, quem é o pastor? É aquele que cuida. Entendeu? Eu sou pastor aqui, correto? Mas você tem uma célula. O visitante que você levou na célula, que você alcançou, que você está cuidando, o pastor dele não sou eu, não, é você.
É você que ele vai ouvir como pastor. Então é isso que acontecia, entendeu? Então quando eu vi, depois eu comecei o seminário e tal, até que eu fui consagrado a pastor com 70 células e tal, e aí foi despertando isso, e o sonho também, depois já começou a vir um sonho de levar isso para uma cidade. Aquele avivamento que a gente está vivendo ali no Rio, levar isso para uma cidade, entendeu? Isso é muito interessante, porque quando nós falamos sobre pastorear, tem muita gente que fala assim, existe um pastor único na igreja. E a visão da Igreja Batista Atitude, que o senhor é presidente, diz que em cada casa existe um pastor. Exatamente. E quando você traz essa visão, você começa a quebrar certos paradigmas. Mas a minha pergunta, antes de entrar nesse, sobre a visão da igreja, eu gostaria de perguntar para o senhor, como foi sair dos bastidores, onde você era acostumado a lidar com grandes astros da música, seja gospel ou não, e falar assim, olha, agora eu não sou mais músico, mas agora eu sou aquele que dirige o ambiente. Cara, essa pergunta é muito importante, tá? Porque essa é a dúvida de muita gente, e muita gente às vezes não transiciona, porque eu quero fazer isso muito abruptamente, não, agora eu vou mudar, e não é assim. Eu fui fazendo gradativamente. O que aconteceu? Primeiro começou um processo no coração, uma transição no coração. Por exemplo, eu tinha que fazer show, eu tinha que fazer turnê, e meu coração queria ficar na igreja. Eu ia ter o retiro Vida Vitoriosa, eu queria estar lá no retiro, mas nunca podia porque eu estava preso numa agenda com alguém. Então, aos pouquinhos, aquilo começou a gerar no meu coração. Aí teve algumas renúncias que eu tive que fazer. E nessas renúncias que eu fiz, eu vi o quanto que Deus me honrou, sabe? Naquela decisão. Até o momento que Deus falou, agora é a sua hora. Aí eu realmente larguei tudo, porque meu coração já não estava... Por exemplo, se eu fizesse um show para 100 mil pessoas, exemplo, sei lá, na Bahia, em algum lugar, e se eu estivesse num gabinete atendendo um casal, eu já estava de um nível que atender aquele casal e ver a restauração daquele casal me preenchia mais do que um show para 100 mil pessoas. Uau! Eu cheguei nesse nível, cara. Então, meu coração já foi transicionado. E foi só uma questão de tempo, acho que o próprio Espírito Santo ele foi fazendo isso em mim, sabe? E aí foi só uma questão de tempo de eu realmente entender, agora chegou o momento, então eu tô abrindo mão de tudo para viver 100% integral aqui na obra. E aí eu fiquei um tempo ainda, uns 6 meses ali servindo, até a hora que realmente o pastor presidente falou, olha, eu quero você aqui integral mesmo, você vai ter um salário para você trabalhar aqui na igreja e tal. Demorou 6 meses. E eu fui vendendo meus equipamentos. Eu tinha um estúdio, tinha muito pré, tinha microfone, tinha tudo. Fui vendendo tudo. Mas foi um processo que eu precisei passar de renúncia. Porque eu era muito apegado. Eu não era aquele cara profissional pensando no dinheiro. Sim. Então, meu medo era trazer isso para dentro da igreja. Então, eu aprendi o que é não trabalhar por dinheiro. Entendeu? Sim. Então, o que eu faço hoje, que eu vivo hoje, como eu já fiz uma renúncia lá atrás, eu fiquei 6 meses sem ganhar, sem salário, sem nada, eu já sei que o que me move não é o quanto eu ganho. Até porque, gente, vamos ser sinceros, se você me pagar 100 mil reais, 1 milhão de reais, por uma alma que se converte, ainda é pouco. É verdade. O que a gente constrói é impagável. Entendeu? Então, não tem dinheiro que pague. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Aquilo que a gente dedica para o reino, a gente sabe que Deus ele vai honrar e não vai faltar nada, entendeu? Então, eu tenho vivido isso a cada dia. Perfeito. E isso é o que a gente chama de traz paz para o coração, né? A cada escolha que nós fazemos, eu penso da seguinte forma, você tem ali uma tríade, você tem uma oportunidade ou você está em dúvida em uma mudança, se você seguir essa tríade e completar todos as 3 partes dela, vai fundo, vai no seu propósito. O que seria? Paz no coração. Primeira coisa, você vai mudar. Aquilo te traz paz, te deixa calmo, te deixa sereno, já é um ponto. É o que você deseja, é o que está acendendo ali, é uma chama que acende em você e fala, esse é o desejo que eu quero. E vai de encontro ao seu propósito. Se isso não fere o seu propósito, não fere os seus valores, se você juntar esses 3 itens e a resposta for sim para eles, vai em frente, que vai dar certo. Seguir o propósito de vida, né? E eu acredito que como realmente o pastor falou, mudar uma vida, salvar uma pessoa, salvar uma alma, converter, é um preço impagável. Isso realmente, eu acho que traz a maior alegria que se tem em vida, porque você está deixando o seu legado na Terra, né? Nós somos o que nós deixamos, na verdade, né? A nossa história.
Então deixaram o nosso legado. Pastor, e falando nesse seu legado, quais os seus próximos passos, como que está, na verdade, próximos desejos, o que o pastor quer alcançar daqui para frente agora com a Igreja Atitude, ministrando e trabalhando com pessoas, que hoje o pastor também é coach, mentor, então está totalmente focado a pessoas, né? Eu sou um coach não praticante, tá, gente? É só deixar claro. Na verdade, eu tenho a formação, né? Eu fiz 2 formações, mas eu fiz mais para tentar entender um pouco do comportamento humano, né? Eu tenho alguns cursos que eu fiz de desenvolvimento comportamental, eu tenho curso de algumas coisas porque eu gosto muito de estudar a mente humana. Então, eu nunca atuei como coach, não. É mais assim, mas eu queria entender. Por quê, né? Porque o coach tem um lance legal que eles tentam fazer com a gente, que é te dar uma forma prática para você encontrar o objetivo. Sair do seu estado atual para ir para o estado desejado. Esse é o papel do coach. Então, isso é bacana, porque você, trazendo isso para a realidade, o que você precisa fazer na palavra, isso é muito bacana. Então, isso me ajudou nesse sentido, apesar de eu nunca ter atuado como coach. Mas o que aconteceu? Depois que eu fui consagrado a pastor no Rio, nós chegamos aqui no número de 160 células, eu fui enviado para Petrópolis. Aí fui plantar a Atitude de Petrópolis. Então foi a primeira mudança ali, ó. Então, ó, mudança de ministério. Depois veio a segunda mudança, que foi a mudança de estado, de cidade, onde eu tive que largar. Ali, querendo ou não, estava uma igreja com quase 20 mil membros. Eu era o pastor auxiliar do pastor Josué. Era alguém com uma rede bem firme, né, forte, com 160 células. Abre mão de tudo para começar do zero, entendeu? Em Petrópolis. Saí da Barra da Tijuca para Petrópolis. Só que Deus honrou. Nós chegamos lá, tinha, 5, 6 células. Nós, em 3 anos e meio, nós deixamos a igreja lá em Petrópolis para vir para cá com 125 células. Chegamos a quase 1.000 pessoas lá, 900 pessoas mais ou menos. Um pontinho aqui, pastor. Você trouxe um ponto muito interessante. Nós chegamos lá. Quem é que chegou com você? Tem que falar da esposa que senão dá ruim, né, irmão? Sim. Tem que falar da esposa. Tudo isso, irmão, começou com a minha esposa, né? Porque ela, desde que a gente começou a namorar mesmo, ela pegou todo esse processo de músico para pastor. Então ela foi fundamental, orando, intercedendo, sendo exemplo, sabe? Em vez de ela ficar cobrando, ela mostrava a paixão que ela tinha por almas e isso me impulsionava a falar, caramba, eu posso viver isso também. Então, ela sempre esteve comigo, né? Então, tudo isso que eu vivi foi junto com ela. Quando eu fui para Petrópolis, ela estava do meu lado. Quando a gente veio para cá, estamos juntos. Foi sempre a família toda. Foi desafio para ela também, para Petrópolis, porque no começo ela ficou meio assim. Aí eu falei, amor, o projeto é familiar. Se você não quiser vir, tá tudo bem. Mas aí você sabe que a gente não veio porque você decidiu. Joguei a bomba pra ela. Ela deve ter pensado, rapaz, a cidade, o avivamento, almas, acho melhor eu recuar. E foi muito de Deus que a partir dali ela entendeu, foi comigo e a gente viveu um grande avivamento naquela cidade. Cara, você não tem noção do que Deus fez naquela cidade. Foi muito grande, assim, que eu nunca imaginei. Até social, a gente viveu uma coisa linda lá, ajudou a cidade no momento de maior crise que a cidade viveu, assim, uma crise maior de todos os tempos, que foi quando teve aquela enchente, aquela chuva enorme, e morreram mais de 300 pessoas, que a gente montou o maior centro de apoio da cidade. Eu falo isso de coração, porque a gente tinha ido para um espaço, que aí, por isso que a gente está falando de mudar, eu gosto de falar de mudar, porque quando eu cheguei lá, eu mudei 4 vezes, porque indo para um lugar maior, Então, a última direção de Deus foi para esse lugar maior, que era o mercado, e nesse lugar maior, a gente estava finalizando ainda a pandemia. Foi uma loucura, ninguém entendeu nada. Mas quando a galera viu, quando as pessoas viram que aquele lugar foi o maior centro de apoio da cidade, que é o lugar que tinha espaço para entrar caminhão, tudo, todo mundo falou, cara, realmente foi uma direção de Deus vir para cá. E a igreja cresceu demais. Só que aí a última mudança foi, Deus trazer a gente para cá, para São Paulo. A gente nem imaginava. Eu nem conhecia a Alphaville, cara. Nem conhecia. Eu tinha ouvido falar assim, mas nunca tinha pesquisado nada sobre a Alphaville, São Paulo. São Paulo, assim, eu nunca te imaginei morar em São Paulo. E assim, quando a gente veio, começamos aí a igreja ali no hotel, né?
Hotel Radisson, ali, um pouquinho de gente, começamos as células e Deus foi abençoando. Aí a gente mudou para o prédio ali na Avenida Juruá, no dia 31 de dezembro a gente foi para lá. Aí começamos ainda, a gente chama de ponte, né? Quando a igreja não inaugura, a gente chama de ponte. Com um ponte a gente foi para lá. Cara, quando eu aluguei aquele prédio de 5 mil metros, a gente tinha umas 100 e poucas pessoas. Uau. Entendeu? Gente, deixa eu parar aqui, porque assim, esse conteúdo hoje tá muito bom. Porque a gente tá falando de alguém que simplesmente não resolveu mudar de carreira, resolveu mudar de vida. É isso aí. Resolveu transformar, dar um giro de 360 graus e agora evoluir mais e mais. Se você tá gostando desse conteúdo, eu quero que você deixe aqui o seu comentário daquilo que tá fazendo sentido para você. Marca o lobinho, que é o nosso símbolo aqui do nosso podcast, porque eu quero que você traga aquilo que está fazendo sentido para você, porque alguém que está transformando, mudando vidas, está conosco hoje. É isso aí. Exato. E até aproveitando essa fala do Paulo sobre mudança, o que isso está trazendo para cada um que está assistindo, refletir um pouquinho o que muda, e essa conversa está mudando e trazendo histórias, né? Eu trago um pouco da minha história que, ouvindo suas palavras, pastor, eu trago um pouquinho sobre o que eu mudei também. Eu era uma pessoa, até pouco tempo atrás, ainda um pouco meio escondido, uma pessoa de polo de masculino ferido, então sempre era ali mais quietinho, mais na minha, evitando conflitos, evitando me posicionar realmente. E vim me conhecendo, vim me curando, vim me transformando também. E uma dessas minhas transformações, como o pastor falou, é referente à ambiência. Quando nós estamos em um ambiente diferente, com pessoas, cercado de pessoas que te levam para outro patamar, que te apresentam coisas novas, você muda também, transforma. Então a ambiência realmente é importante. Eu era uma pessoa que também cresci dentro da igreja. Meus pais são evangélicos, não são pastores, mas eles vivem e sempre viveram dentro da igreja também. Eu, desde pequeno, também sempre frequentei, só que eu fui me distanciando ao longo do tempo. Conforme vinha a adolescência, fui crescendo, eu fui me distanciando e entrando numa, digamos assim, na questão de dúvidas, de querer buscar a ciência sempre para comprovar qualquer ato, e gerando algum tipo de dúvida. Será que realmente existe uma força superior? Será que isso tudo é verdade? Então não me colocava na situação de não crer, mas de duvidar. Isso veio até alguns tempos atrás, quem me conhece, e foi realmente o outro ponto que o pastor falou, que aí eu trago as pessoas que você convive, que mudam sua mentalidade também. E trago também nesse ponto a minha esposa. Então foi uma pessoa que me trouxe luz, me tirou ali das minhas sombras e começou a me mostrar um outro caminho. E eu vim crescendo justamente com ela, né? Então, direcionando, então a pessoa certa vai te direcionar, vai te levar realmente a conquistas e a uma vida extraordinária quando vocês andam juntos, né? Quando caminham juntos e crescem juntos. Então, eu comecei a mudar a partir daí. Isso também veio muito no meu processo de coach, de certificação, de imersões. Então eu vim me conhecendo. Eu até falei recentemente sobre uma palavra que mudou ali, uma chave, que foi permita-se. Então eu já participava de algumas outras imersões, mas estava muito ali fechado ainda para aquilo, muito dentro ainda da minha racionalidade. E quando eu ouvi isso, só falou, está aqui, permita-se, sinta, só deixa sentir. E eu parei e falei, eu estou aqui, deixa eu sentir realmente esse ambiente, deixa eu sentir tudo que está acontecendo. E ali realmente eu senti. E ali eu senti que eu precisava me curar, que eu precisava ir dentro de mim mesmo, né, voltar dentro do meu passado, curar algumas histórias. E nenhuma dessas imersões, nenhuma desses retornos ao meu passado, parei e falei, está na hora agora de eu me resolver com Deus. Peraí, Senhor, aonde foi que eu me desviei, que eu perdi o meu caminho? Me ajuda a achar. Eu quero encontrar esse caminho de novo. Então eu vim buscando isso, né? Eu venho vivendo cada vez mais isso para me reencontrar. E venho cada vez mais realmente me reencontrando. E
Inclusive, já fui na Igreja Atitude a convite do Uau. Paulo. Então, assim, pessoas realmente mudam quem você é, te tiram ali de uma situação de estagnação e te levam também a novos caminhos, novos propósitos, novos valores. Então, isso é muito importante. E isso é isso que eu quis trazer um pouquinho aqui sobre a mudança. Então, para quem está assistindo, realmente acreditar na mudança, acreditar no ambiente que você está, nas pessoas que cercam ali, nas mesas que você senta, que aquilo vai mudar a sua vida, realmente isso é muito importante. E isso realmente faz a diferença. E estar dentro de um ambiente que te traz uma egrégora, que te leva uma energia de coisas boas, de bons valores, de bons costumes, de você honrar sua família, de você agradecer e apoiar sua esposa, estar ali sempre junto. Isso só te traz benefícios, né, para a vida mesmo, para você viver realmente coisas fantásticas, né? Então eu quis trazer um pouquinho só dessa história para explicar como realmente tudo pode mudar e a ambiência, o local onde se está, muda. Tanto é que quando eu escrevi esse livro aqui, o grande foco desse livro é entender esse processo da mudança, porque todo mundo tem um superpoder. Qual é o superpoder? O poder é daquilo que você deseja. Uhum. Você é resultado do que você deseja hoje. Tudo que você tem de resultado hoje é por causa daquilo que você deseja. O exemplo, eu quero ter... o nosso problema é que a gente não sabe o que a gente deseja. Uhum. E a gente acredita que a gente deseja uma coisa, quando na verdade a gente deseja outra. Entendeu? Uhum. Esse é o nosso problema. A gente não sabe o que a gente deseja, e quando a gente acredita que deseja uma coisa, na verdade, o exemplo, eu quero ser magro, quero ser saudável, mas eu não resisto ao pudim. Eu não resisto ao... Aqui tem o saudável e tem o resto aqui, ó, dessa mesa. Então, eu vou comer o quê? O que depende do que eu quero nesse momento. Então, não adianta eu dizer que eu quero ser, ter um corpo, uma barriga tanquinho, se na verdade eu não resisto ao pudim. Eu não resisto ao pudim. Não adianta eu dizer que eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo, se em nenhum momento eu passo em oração, leio a Bíblia, não faço nada. Não adianta eu dizer que eu quero um casamento pleno, se eu não honro a minha casa. Então, na verdade, o desafio é entender o que realmente eu desejo. Agora, se você descobre o que você realmente deseja, e aí você canaliza esse desejo na direção certa, aí é onde você começa a ver a tua vida mudar da água para o vinho. E aí, o que eu aprendi? Eu aprendi que nesse processo, primeiro, você precisa desejar os desejos que Deus tem para você. E segundo, para você viver esses desejos, você vai ter que vencer algumas coisas. E aí que no livro eu vou falando. Primeira coisa, você vai ter que aprender a vencer o passado. Porque o teu passado é o teu maior inimigo daquilo que você precisa conquistar. Você vai ter que aprender a ter bons olhos. Não adianta você ser uma pessoa pessimista, negativa, que olha tudo com um olhar ruim. Essas pessoas não prosperam. Essas pessoas não vivem os desejos de Deus. Você vai ter que aprender a liberar sua versão original. Todo mundo aqui tem uma versão original que foi criada. Enquanto, na verdade, eu não me transformei. Na verdade, eu descobri quem eu deveria ser. É mais ou menos isso. Olha como é que você é forte, cara. Uhum. Eu me encontrei, na verdade. Eu sou isso aqui. Aí depois eu descobri que antes de eu nascer, a mulher chegou para minha mãe e falou, teu filho vai ser do altar, vai ter mexer da palavra e tal, não sei o quê. Uau, existe uma profecia. Já existia uma palavra liberada para minha vida, cara. Então, aqui, o que mais? Você precisa colocar Deus como maior da sua vida. Aqui, o perdão. Não tem nenhuma pessoa amargurada consegue ser bem-sucedida, consegue ser plena. Você vai ter que aprender a liberar o perdão, vai ter que aprender a gerar riqueza. Enfim, o que eu fui vivendo nesse processo de cura, de me encontrar em Deus, e de encontrar minha versão, eu fui colocando depois nesse livro. As palavras que mais mexeram comigo, e são muitas coisas que eu já preguei sobre isso, que já mexeram comigo e que foram me tratando e que me fizeram ser quem eu sou hoje, para onde eu estou indo, entendeu? E aí os resultados são extraordinários. Pastor, estamos falando sobre mudanças e mudanças com o poder de desejar. Uma pergunta que hoje você é um pastor relevante, talvez uma das igrejas mais relevantes de Alphaville e região. Sim. A pergunta é, quando falaram, você vai para Alphaville, era seu desejo? Não, não era meu desejo, exatamente isso. Porque às vezes você recebe uma palavra, você recebe uma direção, ou o teu desafio, cara,
quando você decide viver para Cristo, é entender que o apóstolo Paulo falava isso, né? Que ele falava assim, que o viver é Cristo, né? E o morrer é lucro. Ele quer dizer o seguinte, que, cara, não importa o que você vai fazer, o que importa é que você precisa fazer a vontade do Pai, como Jesus fez. Só que quando você coloca isso como realidade na sua vida, você passa a desejar isso, você passa a desfrutar, porque não é só, tem que orar 1 hora. Irmão, não funciona assim. Quando você aprende a desejar a presença de Deus, cara, 1 hora você não vê nem a hora passar. Mas isso não é da noite para o dia, isso é um processo. Então a mesma coisa é obedecer a Deus. Quando você aprende a obedecer a Deus, você começa a desfrutar das consequências, né, dos resultados que você recebe. Então Deus, ele, quando ele te dá uma visão, ele te dá a provisão na sua família, na sua casa, nos seus filhos, dá a direção. Ele conduz tudo, cara. Então foi o que aconteceu, ele conduziu tudo. E a gente está aqui. Eu levo muito uma coisa que o mais importante é você ter uma visão de onde você quer chegar. Eu, como empresário e mentor, eu aprendi que muitas vezes não é fazer o que nós queremos, mas é aquilo que nós visamos para o futuro. Isso aí. Quando eu chego para um mentorado meu, alguém que me procura, e ele fala assim, olha, eu não estou tendo o resultado que eu desejo. Eu falo, mas você já visualizou aquilo que você quer? Você sabe qual etapa tem que ser cumprida para chegar aonde você deseja? Porque não adianta você falar assim, hoje o meu resultado não é o que eu preciso. Mas sempre será sem o resultado ou é apenas um processo para chegar onde você precisa? Cara, Bernardinho falava assim, se deseja pelo treino, tem que ser o maior do que para a vitória. Se você estudar a história do Michael Jordan, que está aqui no livro, ele com adolescente, ele começou a treinar de madrugada sozinho. Porque o desejo dele começou a ser pelo treino, entende? Então, você tem que amar mais o processo do que o resultado. O resultado é só uma consequência. Mas se você não amar o processo, você nunca vai chegar no resultado extraordinário. Esse é o grande desafio, entendeu? Sim. E como é que você chegou, pastor? Vamos lá. Você já estava pastoreando, você já estava em São Paulo. Faz quando você lançou esse livro, pastor? Eu lancei no ano passado. Ano passado. Ano passado, E quando você lançou esse livro, você falou assim, por que você resolveu escrever e não apenas continuar pastoreando? Qual foi o desejo realmente de falar assim, eu preciso levar isso? Está escrito isso na introdução. Na verdade, eu estava em casa, orando e tal, e aí Deus falou comigo, você precisa escrever a sua história, você precisa escrever o seu processo de mudança, porque tem muita gente que precisa conhecer esse processo. E aí, eu já recebi tanto testemunho desse livro, cara. Cara, gente falando, pô, pastor, que aqui eu falo sobre você entender quem você é, você entender, por exemplo, que Deus te deu dons e talentos específicos e que Ele conta com você. Por exemplo, ontem eu falei Celulão, da Rede Laranja lá, que é a parábola dos talentos, falando o seguinte, que Deus, Ele deu um talento para cada um. Para um foi 1, outro foi 3, outro foi 5, né, 2 e tal. Mas, e Ele esperava o quê? Ele esperava que eles multiplicassem o talento. E uma coisa que chama atenção é que Deus, quando o cara enterrou o talento, você sabe que aquele que recebeu um enterrou o talento, a história é essa, enterra o talento, os outros multiplicaram, mas o que recebeu um talento ele enterrou. E aí quando o Senhor vem para prestar conta com os servos, né? E aí, o que acontece? O servo fala para ele assim, eu tive medo, eu enterrei meu talento e tal. Aí você acha que o Senhor vai falar assim, que pena, cara, poxa, eu fico tão triste por você, poxa, tadinho, você ficou com medinho, tadinho. Não, cara. Ele fala assim, você é um servo mau e negligente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que Deus confiou a nós, Ele não espera que a gente use de muleta do medo e falar assim, poxa, infelizmente, eu não consegui desenvolver, não consegui multiplicar. Não. A expectativa de Deus é que você pegue aquilo que Ele te confiou e que você arregace, que você arrebente, que você multiplique, que você... Então, quando você está na direção de Deus, Ele te coloca em lugares muito maiores que você. Então o que eu vivo hoje é resultado de um sim. Aonde você vai chegar, meu amigo? Assim, a gente começa a sonhar. Mas Deus, Ele surpreende. Nós tivemos um musical agora de Páscoa. Meu irmão, acho que foi um dos melhores de São Paulo. Te falar, foi extraordinário. Como que uma igreja de 1 ano que faz um musical desse nível? Foi grandioso. Porque Deus surpreende, né? O que Deus tem feito, hoje a nossa igreja tem 1 ano que está inaugurando, a gente está no mês do aniversário agora, e está com quase 1.000 pessoas frequentando a igreja. Na realidade é Alphaville, né? Que é mais difícil Alphaville, muito mais difícil. Quem é pastor sabe o que eu estou falando aqui, quem é pastor aqui sabe. Cara, um milagre. Um milagre. 1 ano de igreja? Que isso, cara? Então assim, o que Deus está fazendo aqui
quando a gente dá o sim para ele, a gente vai se surpreender com o tamanho dos resultados que ele vai nos dar, que é muito maior do que a gente imagina. Essa é a verdade. E para você, pastor, qual que é o segredo desse sucesso? Porque vamos trazer a memória. A Igreja Batista Atitude está completando 1 ano agora. Sim. E o senhor já vai fazer 2 anos que está para cá? 2 anos. 2 anos que está em Alphaville. E pensar assim, tem tanta gente aqui que nasceu em Barueri, Santana de Parnaíba, região, que poderia estar fazendo essa obra, mas não fizeram. E o Senhor traz o pastor Wallace lá de Petrópolis, Rio de Janeiro, para vir para uma cidade que você não conhecia, para fazer uma igreja extremamente relevante. Qual que é o segredo do sucesso? Sem dúvida, o segredo começa na visão, né? A visão da atitude já é uma visão de águia, né? Através da vida do pastor Josué, aquilo que ele vem plantando ao longo desses anos, desses mais de 20 anos, onde a atitude chega, ela faz a diferença. Agora, eu também tenho, assim, toda a minha bagagem profissional como músico, como produtor, de turnê, tudo isso, mas o que eu experimentei no pastorei, tudo isso agregando, somado, isso é muito interessante também. Uhum. Então, por exemplo, hoje, a chegada de um grande produtor, um grande diretor de teatro da nossa igreja, e a forma como ele se identificou e agregou ali na igreja, muito tem a ver também com a minha experiência, que soube lidar com um cara desse, conseguiu abraçar ele e envolver ele. A mesma coisa os músicos, a mesma coisa o vocal. Hoje a gente nessa equipe de louvor, você sabe, hoje a gente vai, semana que vem, a gente vai gravar o nosso clipe. Uau. Porque a gente cresceu tanto, por quê? Eu creio que também é uma colheita que Deus vem me dando aí, todos esses anos que eu trabalhei com música, eu creio muito nisso também. Então eu acho assim, você tem que ter uma visão extraordinária, você tem que ter muito gestão. Acho que a maioria dos pastores pecam na gestão. Até o pastor Josué tem um curso muito legal, que é o Impulso Pastoral, que é uma imersão que ele faz só ensinando sobre gestão. Porque não adianta você ter uma unção, sabe, ter ousadia para pregar, aquela coisa toda, mas se você não tem uma boa gestão. A gestão que organiza, a gestão que cria planejamento, que cria organização, que cria controle, a gestão. Então, a gestão é fundamental. Então, a gente está sempre de olho nisso. Nós fizemos nesse ano já o nosso Planning Day, que é o nosso dia de planejamento. Aí eu apresentei o planejamento estratégico da igreja. Ontem eu estava olhando, cara, aí eu estava olhando lá nossas metas, nosso alvo. Tem um monte de coisa que a gente já conseguiu. Olha só, gente, olha que interessante. A gente está acostumado a receber empresários aqui que falam dos seus negócios, que falam sobre o seu desenvolvimento. Mas a Igreja Batista, ela trouxe um pouquinho dessa expertise para dentro da igreja. Essa é a ideia. Uma coisa que me espantei, justamente foi no Planning Day, o pastor Samuel me convidou para estar presente e eu pensei assim, vai falar qual é a visão da igreja, quanto que espera crescer. Não, eu cheguei lá, tinha um organograma completo sobre quem eram os cargos, quem faz o quê. E é uma coisa que a gente costuma ver muito no ramo empresarial. Sim. Não é tão comum ver dentro das igrejas. Exatamente. A ideia até, a gente brinca e fala assim, não é as empresas que tem que aprender, não é a gente que tem que aprender com as empresas, é as empresas que tem que aprender com a igreja. A gente brinca, porque, cara, pensa bem, uma grande organização com todos os voluntários, ela não é um desafio para você liderar e gerir, porque na empresa é tudo profissional. Então, a gente acho na que não tem lugar é tudo voluntário, no mundo, exatamente. Não tem lugar no mundo que mais desenvolve pessoas do que a igreja. Sim. Os maiores talentos que você conhece começam da igreja, seja na música, enfim, todas as áreas. Então, se a gente dá importância para isso, meu Deus, e a gente tem todo um planejamento do ano, onde a gente já sabe o que vai acontecer em cada mês do ano, sabe? Para cada área que nós precisamos crescer, os nossos pilares é ganhar a pessoa, né? Consolidar aquela pessoa, treinar ela e enviá-la, ou seja, ela é preparada e agora ela precisa viver o que ela recebeu, agora ela precisa dar fruto. Isso, imagina isso num plano de permanência, todo mundo que entra na igreja e vive esse processo, é sobrenatural. É muito, muito especial. Perfeito. Pastor, agora voltando um pouquinho na sua fala também, sobre o desejo. Realmente, ninguém chega no resultado sem viver o propósito. Então, quem deseja tem que desejar viver o propósito também. Eu acredito que o pastor viveu muito esse propósito para atingir o nível hoje que está a atitude, mas para se viver esse propósito, a pessoa tem que se movimentar, tem que agir também.
Então, um desejo sem ação, ele é vago. Provavelmente essa pessoa que só pensa no resultado, ela não vai fazer ação para acontecer. Então, acredito que houveram muitas ações dentro da igreja para poder chegar hoje já nesse planejamento, já estratégico, já tudo mais alinhado. Então, com certeza, houveram muitos momentos desafiadores que precisaram tomar ações também desafiadoras. Conta um pouquinho, houve realmente também isso? Não, Quais primeiro, foram os primeiro que tem mais que ter difíceis? trabalho duro, né, amigo? Trabalho duro. Esse negócio de que tem gente que quer ter resultado e não quer trabalhar. O cara acha que trabalhar 4 horas por dia, ele já chega em meio-dia, ele quer voltar para casa e acha que, irmão, beleza, tá tudo bem. Só não acha que você vai ter um resultado extraordinário, você não vai ter. Né? Eu estudava 12 horas por dia o meu instrumento. 12 horas por dia, com 8 anos, com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos. Então não foi por acaso. Eu descobri desde cedo que o sucesso não é por acaso. Não adianta. Se você quer... as pessoas, elas honram o seu resultado. Ninguém te honra porque você tem olhos azuis, ninguém te honra porque você conhece alguém. Isso aí aqui o pessoal às vezes é muito iludido com network. Não, eu vou para lá porque é network, eu vou conhecer fulano, vou conhecer... Irmão, conhecer alguém não quer dizer nada. O que vai mudar a tua vida? Qual é o resultado que você dá? E as pessoas vão te honrar, as pessoas que é importante, então ela vai honrar pelo seu resultado. Ela fala assim, quantos milhões você está faturando? Quantos bilhões você está faturando? Aí você é o cara. Agora, se você não dá resultado nenhum, ninguém está nem aí para você. E eu tive que aprender isso. Então, até isso é em tudo na vida, inclusive na igreja. Porque na igreja o que você está produzindo para o reino? Quantas pessoas você levou para as águas, batizou? Como você tem servido no reino de Deus? Então, se a pessoa não quer servir, não quer, ela não, na verdade, ela não está envolvida diretamente. Então, eu tive que aprender que precisava trabalhar duro, continuar trabalhando duro, então continuo trabalhando muito hoje, mesmo jeito. Sabe, às vezes chego em casa de madrugada, às vezes saio muito cedo, às vezes saio um pouco mais tarde, mas chego mais tarde. Mas todos os dias eu estou lá, todos os dias a gente está atendendo pessoas, cuidando de gente, cuidando de casamentos, ativando ministérios. E o que mais me dá a sensação de propósito é quando eu, se Deus quiser, Paulo vai estar junto nessa, é quando eu formo novos pastores. Isso é o meu maior propósito de vida. Tipo assim, eu já formei vários. Então assim, eu entendi que a minha maior missão é transformar pessoas comuns em grandes pastores. Essa é a minha missão. Tanto é que você perguntou de planos futuros, né? A gente já está aqui, a gente já está com 2 pontos acontecendo, em Osasco e em Louveira, que a gente vai abrir, se Deus quiser, em Vinhedo. E meu sonho é abrir aí mais 10, 15, 20 igrejas, né, Paulo? Aleluia, Paulo. A gente vai parar... Deixa eu falar contigo, Paulo? Vai parar só um minutinho para a gente poder falar um pouquinho agora dos nossos patrocinadores. E na sequência o pastor Wallace vai falar sobre a visão para o futuro que ele tem. Amém. E eu já deixo aqui uma pergunta para o pastor. Olha aí, ó. Para ele pensando aí. Pensando. No seu livro você deixa uma frase que me marcou, que diz assim: o caminho para a grandeza é a revolta. O que isso quer dizer? Logo após o nosso comercial, o pastor vai falar um pouquinho sobre isso. Curiosos, aguardem. E é profissional da marcenaria. A Chapa Forte, nesse mês, está completando 12 anos de história, 12 anos de muito sucesso. E eu quero deixar um convite para você conhecer o nosso espaço, onde a Chapa Forte traz expertise para te auxiliar no crescimento dos seus projetos de marcenaria. Vem para a Chapa Forte, a loja que é especializada em materiais novos e de saldão para acelerar o seu projeto. Mas voltando para o nosso podcast...
Pastor, deixei uma pergunta para o senhor falando que o caminho para a grandeza é a revolta. Fala um pouquinho sobre isso. Irmão, isso é incrível. Isso é exatamente o que aconteceu com o Michael Jordan. Ele foi ridicularizado, né? Ele, quando decidiu jogar o basquete, ele chegou pro técnico e fala: cara, me dá uma oportunidade aí. E aí ele arremessa a primeira bola, se concentra, né? Fala: então faz aí, mostra o que sabe fazer. Aí ele arremessa a primeira bola, errou. Aí, de novo, a segunda bola, errou de novo. Aí na terceira, errou de novo. Aí o técnico fala assim: cara, você é desengonçado, vai fazer outra coisa, isso não é pra você não. Mas ali, cara, quando ele ouve aquilo, ele tinha dois caminhos. Ou ele pegava aquilo pra ele e falava: cara, isso não é pra mim, não nasci pra isso, e eu desisto. Ou então você cria uma revolta interior e fala assim: é agora que eu vou mostrar pra esse miserável que eu sou. Agora que ele vai ver que eu sou capaz, agora que eu vou, se eu tiver que ficar sem dormir, eu vou ficar, mas eu vou treinar, eu não vou parar. E foi o que ele fez. Então ele levantava 3 horas da manhã, ia pro ginásio com rato, com barata, tudo escuro, e treinava todo dia de madrugada. Só que de repente ele começou a perceber que, por exemplo, quando ele arremessava, em vez de errar, ele se arremessava 10, errava 8, ele começou a errar 7, errar 6, começou a errar 5. Então ele começou a acertar. Daqui a pouco, ele falou: acho que eu posso tentar fazer de olho fechado. Então ele começou a treinar de olho fechado. Então ele começou a acertar de olho fechado. Então, quando surgiu a oportunidade, que é bem interessante a história, que parece que estava tendo um torneio da escola, alguma coisa assim, o técnico, ele para entrar no time já foi um parto, mas ele conseguiu entrar, ele era a última da última opção. Aí 2 se machucaram, aí não tinha o que fazer, o técnico botou ele. E falou para ele: você vai entrar, mas você não vai arremessar nenhuma bola, você vai pegar a bola e vai passar pro lado. Vai pegar a bola e vai passar pro lado. E diz que no finalzinho do jogo, cara, um negócio assim, louco, né? No finalzinho do jogo, acho que o time tava perdendo, alguma coisa assim, e aí a bola na mão dele, o que ele faz, né? A voz dizia assim: arremessa, faz o que você estudou, faz o que você treinou, faz! E o técnico: passa a bola. Fração de segundo ele tendo que definir. Cara, ele arremessou e fez uma cesta de 3 pontos. Uau. Ele falou que quando ele abriu o olho, já tinha um monte de gente em cima dele. Aí diz que o técnico falou pra ele assim: cara, não acredito, como assim e tal. E aí ele falou alguma coisa, não lembro a palavra que ele falou, mas ele falou assim: cara, tipo assim, tá vendo aí como é que é? Tipo assim, essa revolta dele que fez ele se dedicar de uma forma, assim, de uma forma com determinação, com garra. E às vezes o que falta pra gente é garra, cara. Falta revolta no nosso coração. A gente não diz assim: tá bom. Não, meu irmão. Se falaram que você não vai conseguir, agora tu tem que conseguir mesmo. Agora tu tem que se matar. Agora tu tem que treinar até doer sua mão, doer seu pé, até ficar em carne viva. Mas não desiste, meu amigo. Faz aquilo que você foi chamado para fazer. Então essa frase é isso: o caminho para a grandeza é a revolta. Você não pode acreditar nas primeiras falas de pessoas que querem te diminuir, te sabotar, sabe? Você não pode. É sobre isso. É não aceitar que alguém pode taxar você de alguma coisa. Exatamente. É claro que se você não tem talento para aquilo, é uma coisa. Tipo assim: eu não entendi que não é para mim e tal. Mas se você ama isso, se isso está dentro de você, até mais forte do que você, isso já é um indicador que Deus colocou um dom dentro de você, cara. Entendeu? Porque só mesmo você precisa ser obstinado. Entendeu? Só mesmo essa obstinação para fazer você chegar onde você pode chegar. E eu vou te falar mais uma coisa, hein? Ultimamente eu estou confiando mais nessa obstinação do que no dom. Uau. Porque tem muita gente talentosa que não chega em lugar nenhum, cara. Porque o talento, ele é bom só para te dar mais facilidade de você aprender. Mas o talento não garante onde você vai chegar. O que garante onde você pode chegar é a sua determinação. Essa revolta, então, teoricamente, ela promove o esforço. Isso. A pessoa querer sair daquela situação, querer sair de onde está. Se ele não tem o talento... Se tá cômodo, tá fácil. Isso aí. Se ele não tem o talento, a diferença é que ele vai demorar mais para aprender. Mas ele vai aprender. Por exemplo, eu olho para o Cristiano Ronaldo e olho para o Messi ou para o Ronaldinho Gaúcho. Quem tem mais talento? Para mim, visivelmente, o Ronaldinho Gaúcho tem muito mais talento. Mas quando você olha para a determinação, para o treinamento, pela garra, você percebe que o preparo e tudo mais, físico, tudo, você percebe que a carreira do Cristiano Ronaldo foi muito maior por conta disso.
Entendeu? Então, é muito isso, assim, da gente entender que o poder do desejo está na nossa mão. Que aquilo que a gente deseja pode mudar a nossa realidade. Eu sempre falo do soldado Desmond, lembra da história dele? O filme Até o Último Homem, está no livro também, que ele simplesmente viu aquela guerra acontecendo na época da Segunda Guerra Mundial. Ele falou assim, cara, eu preciso ir lá salvar pessoas. Olha que loucura, olha o que o cara pensou. Eu vou para a guerra sem nenhuma arma. O cara foi com uma bibliazinha desse tamanho, sem arma. Maluco. Botou na cabeça que ele queria salvar pessoas, cara. Queria salvar a tripulação, o exército e tal. Queria salvar. Botou na cabeça. Resultado. Foi pra guerra. Apanhou. Foi ridicularizado. Todo mundo achou o quê? Que ele era um maluco, que ele estava lá para colocar os companheiros em risco. Mas na verdade ele queria salvar. Irmão, é tão forte esse filme. Não tem uma vez que eu vejo esse filme que eu não choro. No final, eles não sobem para guerrear enquanto ele não orar, abençoando a guerra. Por quê? Porque ele salvou mais de 80 pessoas. Se ele não estivesse lá, teriam perdido mais de 80 pessoas. Porque eles viram que era um médico que estava ali para salvar eles e eles não estavam percebendo. Agora, olha que obstinação de um cara ir para uma guerra sem arma. Loucura. E quando ele tomou a primeira surra, o que ele falou? Você é outro. Quer saber? Vocês não querem me ajuda? Tchau. Mas o cara falou, não, eu tô aqui para... Vocês não estão entendendo, eu tô aqui para cuidar de vocês. E tal. Obstinado, cara. Isso é incrível, mano. É o desejo, o poder do desejo. Quando você tem um desejo, você consegue alcançar níveis mais altos. Você consegue ir aonde você já sonhou, ou melhor, onde Deus sonhou para você. Só que tem um detalhe. O desejo também, ele te potencializa tanto pro bem quanto pro mal. Eu conto no livro também a história de 2 adolescentes que eles, movidos por um ódio, dois adolescentes, eles construíram 99 explosivos. Eles adaptaram armas de calibre 12, pistola 40. Eles pegaram roupas e tal para esconder as armas. Eles planejaram tudo, arquitetaram tudo, invadiram uma escola e simplesmente mataram animais de pelo menos 10, 12 pessoas. Um professor também mataram. Várias pessoas feridas. Simplesmente, movidos por um ódio, eles conseguiram planejar um massacre numa escola. Então, na verdade, o desejo obstinado, ele te leva a conquistar o que você quer, tanto pro bem quanto pro mal. Você tem que saber, por exemplo, uma mulher que decidiu que ela quer roubar o marido do outro, Meu Deus. entendeu? O marido que decidiu que ele quer ficar com a funcionária dele de qualquer jeito, então ele faz de tudo. Você tá entendendo? Alguém que quer passar a perna em alguém para ficar no lugar daquela pessoa, para assumir um contrato, é capaz de tudo para poder alcançar aquela posição. É o que a gente mais vê dentro da política. Às vezes as pessoas têm coragem de matar alguém para conseguir um cargo. Né? Às vezes a pessoa dentro da política tem coragem de inventar uma calúnia, difamação, fake news, para poder... Isso aí é a mente humana focada no desejo obstinado. Aquele desejo move as pessoas, mas não muda seus valores, seus princípios. Então você tem que também ter os seus valores corretos ali. Exatamente. E pastor, justamente sobre esse desejo, eu queria saber do seu desejo daqui em diante. O que o senhor planeja? Então, nós estamos focados aí em relação à nossa igreja no avanço, né? Estamos crescendo demais. A gente está sonhando... por exemplo, agora vamos gravar o nosso clipe, né? Nosso Atitude Worship, o nome do Ministério de Louvor. Nós estamos sonhando também no crescimento, no avanço agora. Vamos ter um batismo agora no dia 19 de maio. Então, a gente está sonhando com o maior batismo da história, alcançar mais pessoas. Esse é o nosso sonho. Tem muitos ministérios que a gente quer inaugurar. Estamos agora sonhando também com um terceiro andar, em criar um coworking ministerial para empresários, pessoas que são da igreja, tem um espaço da igreja onde eles podem também gerar esse engajamento e essa comunhão entre os empresários e fomentar negócios entre eles também. Então a gente não para, muita coisa acontecendo. Temos a inauguração do nosso departamento Kids, já fizemos o auditório, agora vamos finalizar as salas, queremos fazer um brinquedão lá, lindo lá para as crianças, de 2 andares. Gente, não para. Tem muita coisa que a gente está desejando. E eu estou sonhando também com o nosso instituto também, né? Para São Paulo, que aí a gente quer ter um projeto social bem relevante mesmo. Esse é o nosso sonho. Um projeto social assim, onde a gente tenha não só social, mas também cultural.
eu tenho entendido de Deus uma direção para investir muito forte na cultura, porque isso que eu venho carregando ao longo desses anos, por exemplo, tem muita gente que sonha em aprender um instrumento, aprender sobre arte, dança, aprender sobre teatro, e a gente vai criar uma escola forte ali. Esse é um sonho que eu já estou contando aqui para vocês, porque eu creio que vai impactar a vida de muita gente também, trazer crianças que não teriam oportunidade, talvez não teriam condição de estudar em lugar nenhum, a gente leva para lá e a gente ensina. Esse é um sonho que a gente tem também. Gente, para quem não sabe, a Igreja Batista Atitude hoje é uma das igrejas mais relevantes, eu ouso dizer, Barueri, Santana de Parnaíba e Alphaville. E é uma igreja que tem impactado vidas de pessoas que muitas vezes não eram alcançadas. Para quem vai na Atitude hoje, eu fico espantado quantos youtubers, quantas autoridades, jogadores de futebol, palestrantes, influencers se reúnem, e uma coisa que me chama a atenção, a quantidade de pastores que tem se colocado junto com o ministério da Igreja Batista Atitude. Pastor, trazendo esse conceito, o que você acha que tem atraído tanto essas pessoas que poderiam estar em qualquer outro ministério, mas escolheram a Atitude como casa? É difícil falar porque sou um pouco pretencioso, né? Mas a verdade é que nós estamos vivendo uma crise teológica, né? Eu vejo assim, hoje, qualquer um pode abrir uma igreja. Você vai ali, abre uma porta, abre a igreja, não vai ter um departamento que vai averiguar se a sua igreja está certa ou está errada, até porque existem vários tipos de denominação e pulverizou muito. Tem um lado bom, que tipo assim, desburocratizou a coisa, então isso é bom também, mas tem um lado ruim, que por conta disso, como não há uma aferição e como qualquer um pode abrir uma portinha e virar uma igreja, você tem gente pregando de tudo. Então assim, a teologia que você quiser defender, a heresia que você quiser encontrar, você vai encontrar. A verdade é essa, não é, bom? Então, o que eu acredito é que, como a nossa igreja tem mais de 20 anos, né, quando a gente fala de Igreja Atitude no geral, tem mais de 20 anos, o pastor Josué é um cara sério, íntegro, tem uma história íntegra, nunca se houve um escândalo do pastor Josué. Nossa igreja hoje são quase 60 igrejas, tem igreja no Canadá, 2 igrejas no Canadá, igreja em Orlando, igreja em Tampa, igreja na Europa, em Portugal, Inglaterra, enfim. Então, vários nos estados do Brasil. Então, o que acontece? Hoje, os pastores olham para a igreja, né? Olham para a credibilidade, para o histórico da Atitude, olham para a seriedade que a gente está vivendo ali, tentando ser uma igreja equilibrada, no sentido de cuidando dos exageros, né? Cuidado com os exageros e tal, e pregando a verdade. Porque a verdade é que a verdade não está sendo mais pregada. Porque a gente não quer, não vamos confrontar, fulano pode ficar chateado, pode ficar triste com essa palavra. Só que o que a gente entende é que a Bíblia não tem que se adequar a mim. Sou eu que tenho que me adequar à palavra de Deus, entendeu? Então a gente prega a verdade. Então eu acho que os pastores que têm essa visão se identificam e falam, cara, é aqui que é o meu lugar, é isso que eu acredito, é isso que eu quero viver. E aí a gente tem realmente um crescimento muito interessante, até mesmo por conta disso. Faz sentido ou não, Paulo? Faz muito sentido. E faz sentido, e eu posso falar isso realmente por experiência própria. Eu visitei, quero retornar mais vezes à Atitude. É isso aí. Fiquei sabendo também desse Espaço Kids, quero levar meus filhos também para frequentar. Isso. E já fico até feliz e entusiasmado já com esses planos para uma escola também de música e tudo. Isso. Porque eu posso falar que pode ser meu desejo, que o meu filho deseja participar. Olha que legal, cara. Isso. É um ambiente maravilhoso, realmente, é muito bom. Então, convido também a todos, quem não conhece, ir conhecer a Igreja Atitude aqui em Alphaville mesmo. Que tem um trabalho, é uma igreja maravilhosa, tem um trabalho e só vem a crescer, né? Com novos planos aí. Não, os planos são para criança, adolescente, jovem e adulto. Sempre pensando em todas as classes, todas as faixas etárias. Então, por exemplo, o trabalho com a criança é o que mais preocupa a gente. Por quê? Porque existe um estudo dos 1000 dias, não sei se vocês ouviram falar, que os primeiros 1000 dias da criança é responsável pela formação de muita coisa. Muita coisa. Além disso, até os 7, 8 anos também, a formação do caráter é feita ali.
E dependendo, o Satanás, ele ataca muito as crianças, porque ele sabe que se ele marcar a criança com trauma, com abuso, com bullying, com alguma coisa que mexa com a identidade dela, ela se confunde, às vezes até sexualmente, de quem ela é. E isso é a principal estratégia do inimigo para fazer com que ela fique perdida, sem entender assim, quem ela é em Deus, entendeu? Então a gente já começa desde a infância com esse trabalho. Por exemplo, elas vão para a igreja, elas não vão lá ficar como se fossem achados, guardados perdidos, achados perdidos lá. Você diz, deixa a criança aí, guarda volume. Não, elas vão lá, elas aprendem a sair de lá decorando um versículo, elas aprendem a história da Bíblia, elas louvam, elas têm um momento de oferta, elas têm o culto delas, por isso que tem um auditório só delas. Entende? Então tem toda uma estrutura para que as crianças realmente cresçam e amadureçam já desde cedo na palavra. E tanto é que o nosso lema é: criança não dá trabalho, criança dá fruto, né? Então, e a criança não é a geração do futuro, a criança é a geração presente. A gente acredita que a criança hoje ela pode alcançar os pais, ela pode hoje profetizar na vida de alguém, ela pode hoje trazer uma palavra para alguém. Cara, entendeu? É verdade. Eu sou prova disso, eu tenho o João Vitor, meu filho, que ele ama estar presente no culto Kids, como nós chamamos. E isso faz parte do desenvolvimento, porque a Igreja Batista hoje, ela cuida de faixas etárias diferentes, de públicos diferentes. E um público que eu queria falar, que é um público que é da nossa audiência, que é um público de empresários. A Igreja Batista tem um segmento voltado para ele, que é o ecossistema Atitude. Fala um pouquinho sobre ele, pastor. Cara, o ecossistema é incrível, porque a gente entendeu que, principalmente na região que a gente está, São Paulo como um todo, existem muitos empresários, mas esses empresários, eles têm dores. E algumas dores são na família, dores, às vezes, de carregar um fardo muito grande, porque quanto maior é o teu sucesso, maior a tua responsabilidade, maior o teu fardo. E só vai aumentando a proporção, né? Uma coisa é você ter 10 funcionários, outra coisa é você ter 100 funcionários. 100 famílias depende de você. Outra coisa é você ter 1000 famílias que dependem de você. Então, o que a gente criou? A gente pensa num tripé, né? Que a gente fala sobre a fé como um todo, que é do empresário ter uma vida espiritual saudável, entendendo quem ele é, para que ele foi chamado, e fazer negócio com propósito, né? Tipo assim, não é por acaso que ele tem aquela empresa. Se Deus deu aquela empresa para ele, ele tem uma responsabilidade de propósito daquela empresa. Segundo, a gente tem a ideia também de capacitação. Então a gente traz os maiores players do mercado para trazer palestras poderosas. Então a gente, por exemplo, essa semana, na segunda-feira, a gente recebeu o Stanley Bitar, que é um cara... O cara do ecossistema. Ele é um bilionário, assim, o cara que tem uma empresa bilionária, já cresceu demais. A gente recebeu muitos, André Menezes, a gente recebeu grandes nomes, Thiago Fonseca, a gente recebeu aquele que é coach, José Roberto Marques, que é o primeiro coach. Recebemos Paulo Vieira. Paulo Vieira, na verdade, pregou 2 vezes, né? Ele pregou no culto. Mas no ecossistema, nós recebemos, por exemplo, agora era o Vitor Damasio, ele vai no próximo. Cara, a gente está trazendo pessoas assim que tem o que passar, que tem conteúdo de verdade. Professor Gilberto também, um cara fera, assim. Então a gente está trazendo pessoas que são referência, que já conquistaram o seu espaço, que tem livro lançado, que não é gente que está começando. Mas essa galera, o quê? Para capacitar os empresários, para que os empresários possam realmente sonhar, né? Sonhar com o ápice daquilo que eles foram chamados para ser e fazer. Então a fé, a capacitação e, por último, o network, que aí seria a parte de gerar essa comunhão entre os empresários. Por exemplo, o Paulo mexe com madeira, né? Então tem todo tipo de loja lá de artigos para marcenaria, né? Tudo isso. Aí, e você, tu mexe com... Você tem uma empreiteira. Então, só que você não sabe que o Paulo está lá na igreja e que poderia fazer uma parceria contigo. Você não sabe. Então, quem é que vai promover essa conexão? O ecossistema. Onde todo mundo se conhece, apresenta o seu trabalho, apresenta o que faz, não sei o que. Então, é muito legal se fomentar essa conexão dos empresários. Muito bom mesmo. Então, a gente está muito feliz com o resultado. Logo no primeiro ano, a gente já está tendo assim, um resultado espetacular.
um crescimento muito legal também. Então está sendo muito, muito especial, de verdade. Maravilhoso. Estamos chegando no final. Gente, a hora voou aqui, porque quando o assunto é bom, a hora voa. É verdade. Mas temos aqui, pastor, nós temos uma tradição, não pode mudar, que sempre no final do nosso episódio nós temos uma virada de mesa, onde o entrevistado se torna um entrevistador. E agora você tem a oportunidade de fazer uma pergunta para mim e para o Arthur sobre o que o senhor acha mais interessante. Meu Deus, agora vocês estão preparados, gente? Eu sou difícil, hein? Olha lá, hein? Olha, não pode chorar não, hein? Deixa eu perguntar primeiro para o Arthur, então. Arthur, qual é o seu maior medo, tá? No que tange a empreender, nesse caminho de empreendedorismo? Qual é o seu maior medo? Ótima pergunta, pastor. E isso traz, acho que, para muitas pessoas. O maior medo é, como eu falei, eu venho me curando em muitos sentidos, onde o meu maior medo era fracassar. Então, às vezes, você deixa de agir pelo medo do fracasso. Uau. Isso vem devido a raízes de rejeição, então você já se sente um derrotado às vezes, e isso te trava, isso te prende. Então eu digo que eu sempre deixei de fazer muitas coisas com medo do fracasso e do julgamento. Então isso eu venho trabalhando dia após dia, venho curando isso dia após dia, e já não me afeta tanto. Então hoje o meu maior medo, que eu posso dizer assim, em vida mesmo, é referente à família. Minha família é tudo para mim, tanto meus filhos, a família que eu estou formando. Então perder essa família, perder essa ligação seria meu maior medo hoje, porque os outros eu já venho curando. Uau, meu Deus. Pesado, hein? Muito forte. Tá preparado, Paulo? Olha aí, eu vou virar pra você agora a bazuca, hein? Não, eu vou perguntar pra você em relação à igreja, né? Você tá lá há quantos meses já? Vai fazer agora, acho que 9 meses. 9 meses já. Então, eu queria saber isso. Assim, o que motivou você a estar lá na Atitude? E o que mudou na sua vida? O que gerou de crescimento, de impacto na sua família, na sua casa? A partir do momento que você chegou na Atitude, por exemplo, como é que você estava antes, como é que você está hoje? Se haviam coisas que precisavam ser curadas? Eu quero saber isso. No íntimo, fala para mim. Bom, tudo tem que voltar um pouco antes, né? Eu sou pastor, a nossa audiência já sabe disso, e eu vim muito tempo pastoreando, e chegou um momento que eu falei, eu preciso de um tempo, e a pandemia acabou trazendo esse tempo para nós. Quando passou a pandemia, a igreja que eu estava precisou ser fechada, e eu falei para o pastor Wallace que eu estava tirando um ano sabático. Tirei um tempo. Isso. E o pastor Wallace vai até a minha loja e fala assim, quanto tempo esse ano sabático está durando? Já estava durando quase 2 anos. Não que eu estava desviado, pelo contrário, eu estava assistindo o culto sentado em uma outra denominação. Só que quando um homem de Deus é enviado, eu falo que sempre acontece uma coisa, você se sente incomodado. Verdade. E o pastor Wallace foi aquele que me incomodou. Falou assim, olha, chegou o tempo de parar. De ficar parado. Acabou o ano sabático. Acabou o sabático. E aquilo me incomodou. E o pastor Wallace justamente estava na Atitude, justamente quando estava mudando de point para a igreja. E eu comecei a visitar, né? Eu visitava um culto, e cada vez que visitava, aquilo ali ardia mais no meu coração. E uma coisa que me chamou para gerar mudança foi o quê? Que nós somos seres completos. Não tem como. Eu sou mentor, eu sou empresário, eu sou pastor. E eu falo assim, como eu posso deixar um dos meus pilares estar vazio? Eu preciso estar me alimentando, buscando. E estar na Atitude me fez justamente isso. Buscar novamente mais de Deus. Porque a Atitude tem uma coisa que eu acho muito interessante, que ela te incentiva a não ficar parado. Você entra lá, você começa a auxiliar na porta, você auxilia em qualquer lugar, você recepciona. Uma das coisas que eu acho mais bonito lá dentro é que quando pergunta quem é a primeira vez a pessoa, todo mundo vai abraçar. E você, simplesmente por um abraço, você já não está mais parado, você já está em movimento. Verdade. E isso me chamou a atenção, e também o cuidado com meu filho. João Vitor, para mim, é um presente dado por Deus, e eu falo, eu não posso estar num lugar onde o meu filho não é prioridade. E lá dentro, o João Vitor é prioridade. Ele tem prazer, ele, dentro da rede que nós estamos, toda vez que tem uma peça ou uma coisa,
já convocam ele, porque ele ama estar fazendo parte. Já conquistou o papel, amigo. Já conquistou ali. E é interessante que ele fala assim, ele chega pra mim e fala assim, pai, domingo nós vamos de manhã e vamos à noite, e quarta-feira eu vou ajudar também. Ele me passa a minha agenda, entendeu? E aí de você falar que não vai poder ir, né? Exatamente. Como assim, pai? A casa de Deus, não sei o quê. E eu digo que a maior mudança, isso eu deixo para qualquer empresário, qualquer empreendedor, que você não adianta simplesmente ganhar dinheiro. Você precisa investir na sua família. Porque o maior investimento que você pode fazer é no seu legado, através da sua esposa, seus filhos, da próxima geração que virá. Uau, é isso aí. Forte, cara. Meu Deus. E é sobre isso. É sobre isso. Pastor, queria te agradecer pelo seu tempo aqui conosco. Foi um tempo muito precioso. E quem gostou, novamente, deixe seus comentários. Curta, siga a página. E mais eu quero saber como as pessoas te encontram. Deixe seus contatos, suas redes sociais. Primeiro dizer que o prazer foi meu, tá? Arthurzão, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu não tenho dúvida que esse programa vai explodir, meu irmão. Vai explodir porque é um conteúdo de qualidade. A gente está fazendo aqui de coração. Eu estou vendo o brilho no olhar de vocês e fazendo isso com muita determinação, querendo realmente gerar mudança nas pessoas. E a gente está num tempo tão egoísta, né? Está vivendo um tempo tão onde as pessoas cada vez mais estão focadas no mundo delas, sabe? Assim, pensando só nelas, e vocês estão aqui dispondo do seu tempo para investir na vida de pessoas. Então eu sei que Deus vai honrar demais, e eu sei que vocês vão ver cada vez mais testemunho, né? E até incentivo vocês a pedirem, gente, compartilha aqui o que está acontecendo na sua vida, as mudanças que estão tendo, porque vão ter muitas mudanças, eu não tenho dúvida disso. E então eu quero agradecer, tá, Paulo, pelo convite. Foi uma honra fazer parte desse programa, e eu espero também que cada um que está ouvindo aí realmente viva algum tipo de impacto no seu coração e gere frutos na sua vida. E eu quero, assim, sobre o livro, quem quiser comprar o livro, nós temos aqui ele à venda aqui na nossa igreja, se você é aqui próximo, se você é distante, nós temos, tem na Amazon esse livro, né? Tem na Amazon O Poder do Desejo, Wallace Cardoso. Tem também no site da editora Yes Book, também tem lá o link do Yes Book. E a minha rede social é PR de pastor, né? PR Wallace Cardoso com Z. Então você pode entrar lá no Instagram, a gente vai se falar lá, a gente vai só mandar mensagem que a gente vai estar conectado aí um com o outro aí. Então, se você aqui da região de Santana e Parnaíba, Barueri, Carapicuíba, Osasco, não compre pela Amazon. Venha na Igreja Batista Atitude e adquira. Faz uma visita e compra o livro. É isso aí. Veio mesmo. Sabemos já, né? Ouvimos aqui várias histórias, que realmente é um local que não apenas cuida de pessoas, mas também da alma, da família, do profissional, fazendo o crescimento. Então, assim, é um local completo, você vai lá só para crescer cada vez mais. Então, convido realmente que fazer uma visita à Atitude, já aproveita, adquire o livro lá mesmo, realmente, conhece mais e com certeza vai se apaixonar que nem eu me apaixonei. Vem conhecer o próximo pastor Atitude, pastor Arthur, que está aqui com a gente. Aí, já era. Uma posse. Já era, não é? Arthur, como é que nós nos encontramos nas redes sociais, Arthur? Vamos lá, estou nas redes sociais com mentor Arthur Lima. Arthur com TH, Arthur Lima, ok? Ok? E você nos encontra também, primeiro, Pode Mudar, na nossa página oficial do Instagram. E você me encontra como Paulo Henrique Oliveira Oficial no Instagram. E, pastor, para encerrarmos, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final. Essa mensagem vai ser transmitida para o mundo. Aleluia. Vai impactar Amém. Multidões. Amém. Qual a mensagem que você deixa? A mensagem que eu quero deixar é para você que está com medo agora. Eu perguntei para o Arthur sobre isso porque eu tenho percebido que a maior estratégia do inimigo para nos paralisar é o medo. E o problema é que o medo ele serve como uma muleta, onde a gente, toda vez que precisa romper e ir para um próximo nível, avançar, a gente usa o medo como muleta para a gente recuar. Então eu quero declarar sobre a sua vida, você que está me ouvindo, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de amor, nos deu um espírito de ousadia,
nos deu um espírito de poder, nos deu um espírito de equilíbrio. Porque o medo, ele faz com que a gente fique desequilibrado, ansioso, preocupado, angustiado. Você acorda de manhã bem, à tarde você já está nervoso, à noite você já está querendo matar um. Não é esse o espírito que Deus te deu. Deus te deu um espírito de equilíbrio, de amor e de ousadia. Então, eu quero declarar sobre a sua vida que você vai viver em ousadia, em fé, em coragem, que você vai romper, que o melhor tempo da sua vida chegou agora, que 2024 vai ser o ano que vai marcar a sua história de grandes oportunidades, de resultados extraordinários, em um tempo onde você vai vencer em todas as áreas, porque você decidiu se posicionar firme aí no reino de Deus. Abençoa tua casa, tua família, teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Com essa mensagem poderosa, nós terminamos mais esse podcast e esperamos você na próxima semana. Perfeito. Peguem essa mensagem, porque eu peguei para mim. Arrepiei aqui. Muito Amém. obrigado. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.